Nós vamos encontrar então o volume do cone formado pela rotação da reta que passa pelos pontos 0, 0 e RH em torno do eixo Y. Se nós esboçarmos esse diagrama, nós veremos que de fato essa rotação produz um sólido que é um cone. Temos aqui a nossa reta que continua indefinidamente e ela passa pelos pontos 0, 0 e RH. E é esse segmento de reta que rotacionado em torno do eixo Y que produz o nosso sólido, esboçado aqui no nosso diagrama. Vamos trazer aqui um pouco de arte ao nosso diagrama para que nós possamos observar o nosso sólido e também observar o disco que será extraído do nosso sólido de forma que nós possamos construir a nossa integral. Nós temos aqui o nosso disco com uma certa espessura e dado que a rotação está sendo feita no eixo Y, essa espessura é igual a dy. Esse disco tem também um certo raio, marcado aqui também no diagrama. E a primeira pergunta aqui é qual é esse raio? Ou qual é a curva ou reta que define esse raio? No caso, é a reta que passa pelos pontos 0, 0 e RH. Vamos encontrar então a equação dessa reta. Existem várias maneiras para se encontrar uma equação de uma reta. Eu acredito que a mais comum, a mais utilizada pelos alunos, seja fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ou seja, calcular o coeficiente angular antes. Portanto, tomando esse como ponto 2 e esse como ponto 1, nós teremos h menos 0 sobre r menos 0, que obviamente é igual a h sobre r, e depois utilizar o famoso ioiô michôchô. Para y0 e x0, eu utilizaria o ponto mais simples, claro que é P1, portanto nós ficamos com y menos 0, que é igual a h sobre r, x menos 0, portanto y igual a x vezes h sobre r. Dado que nós vamos integrar em y, nós vamos tomar aqui a nossa equação de reta e isolar x, ficando assim com x igual a y vezes r sobre h. Temos aqui então o nosso raio, que é delimitado à direita pela reta e à esquerda pela reta x igual a 0. Portanto, o raio nada mais é do que reta da direita, y vezes r sobre h, menos reta da esquerda, 0, ou seja, somente y vezes r sobre h. Encontrando agora a nossa área do disco, essa área é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes yr sobre h ao quadrado, que é igual a π vezes y ao quadrado r quadrado sobre h ao quadrado. Vamos colocar aqui todas as constantes juntas, r quadrado sobre h ao quadrado, e deixar somente o y ao quadrado aqui ao lado esquerdo. Isso para facilitar o processo de integração. Por falar em integral, o volume é encontrado pela integral de 0 a h. Nós temos aqui a nossa variação de y. Na nossa área, y ao quadrado π r quadrado sobre h ao quadrado dy. Novamente, dado que π r quadrado sobre h ao quadrado são termos constantes, nós podemos colocá-los para fora da integral, ficando assim com uma integral bem fácil de ser calculada, integral de y ao quadrado dy, que é igual a y ao cubo sobre 3, e aqui variação de 0 até h. Substituição do limite superior, que na verdade é a única que produz algum resultado, isso porque a substituição do limite inferior produz 0. Nós temos aqui h ao cubo sobre 3. Podemos cancelar aqui 2 desses h's com esses dois, ficando assim com π vezes r quadrado vezes h sobre 3, que é igual a 1/3 de π r quadrado vezes h. Se você se lembra da fórmula do volume de um cone, você irá reconhecê-la aqui, verificando que de fato o valor que nós encontramos está correto.